gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, professora e pedagoga. Seja bem-vinda, Elaine. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Vocês estão bem? Tudo certinho? Então tá bom. Para iniciar aqui, eu queria fazer uma pergunta que eu acho assim, o mais essencial de todos. Quem é a Elaine para você? A Elaine é aquela pessoa humana. Você ouve falar Elaine, é a humanidade ali escrita, que é a pessoa que se preocupa com os outros, que tenta sempre ter um olhar para o outro, que está sempre assim tentando buscar uma forma de ou acolher, ou auxiliar, né, de alguma maneira, as pessoas no geral. E conta pra gente, há quanto tempo você trabalha nessa área? Nossa, na área da educação faz tempo. Então, assim, eu iniciei o magistério, né, que é para ser professora, então, vocês estão aí no ensino médio, então o meu ensino médio foi o magistério. Então, saí lá do 8ª série, que hoje é o 9º ano, né, fui cursar magistério, e ali eu já comecei a fazer estágio em escola. Então, fazer isso em escola de educação infantil. Depois fui fazer psicologia, posteriormente a pedagogia. Estou fazendo também a pós de neuropsicopedagogia. Estou concluindo essa pós, falta apenas a parte de estágio. Então, assim, é um longo tempo, né, na área de educação, há mais de 25 anos já. Por que você quis ir para pedagogia? Eu tinha a ideia de fazer ou medicina ou psicologia, pensando sempre nessa questão do olhar para o outro, né? E falei, primeiro eu vou fazer magistério, que eu quero ser professora. Então, desde sempre eu falava assim, quero ser professora, quero ensinar, quero estar ali com a criança e ensinar. Tanto é que eu era professora dos menores, né, até o 5º ano. As turmas que eu mais gostava, que eu me identificava, eram as turmas de 3º, 4º e 5º ano. Então, eu gostava bastante. Dali eu falei, vou para a psicologia para entender essas crianças, porque aprendem, porque não aprendem, porque tem mais dificuldade, porque são mais agitadas. Aí fui para a faculdade para psicologia. E aí depois falei, vou fazer a pedagogia. E foi, não saí mais. Nesse meio tempo, assim, eu trabalhei na parte de recursos humanos também. No finalzinho da faculdade surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa de segurança, então eu trabalhava na área de RH. Então, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, né? Fazia parte de integração dos novos colaboradores. E a Elaine era sempre aquela que ia dar um jeito de olhar diferente para aquele candidato também. Então, às vezes, o candidato, o gerente não gostou, o gerente falava, não, mas ele não vai servir. Eu falava, não, mas olha só, ele tem tais e tais e tais qualidades. Sim. Ele tem potencial nisso daqui. Isso aqui ele precisa melhorar, mas nós podemos dar uma oportunidade para esse candidato. Então, assim, eu fico muito feliz porque, de certa forma, eu já ajudei muita gente. Então, sim, tanto nessa parte do RH, quanto na parte da educação mesmo, na escola. E a educação é muito importante, assim, porque você colocou um termo que é você quer entender os alunos e quer entender a sua área da pedagogia. E eu queria saber as estratégias que você usava para lidar com umas estratégias mais eficazes para você lidar com pessoas neurodivergentes, ou seja, esses casos mais que merecem mais atenção na sala de aula. O principal para qualquer aluno, seja neurodivergente ou não, é você tentar descobrir quem é esse aluno, como ele aprende. Tem aluno que aprende mais no visual, tem aluno que aprende mais no auditivo. Então, assim, o certo é você tentar ver mesmo quem é essa pessoa. Por isso a gente fala o quê? Que tem a sondagem no início do ano. Então, vocês já devem ter ouvido os professores falarem, vamos fazer uma sondagem, vamos fazer um exercício para saber até onde vocês conhecem, até onde vocês aprenderam. Então, é justamente para você saber quem é esse aluno, como ele é, de que forma que ele está trabalhando, que ele vai conseguir aprender, tá? E aí eu fazia o quê? Então, tentava ter os recursos, né, visuais. Então a maioria da sala aprende mais com vídeo.
Então, pesquisava um vídeo curtinho e colocava ali de introdução do conteúdo. A outra parte é mais concreto. Então, como eram as crianças pequenas, vamos fazer atividades mais lúdicas, atividades onde eles conseguem ter essa parte mais corporal, né? O mão na massa. E voltado mais para o colégio, qual que você acha que é o diferencial do Novo Ideal para trabalhar com os alunos e principalmente com os alunos da inclusão? Tá. O Novo Ideal, eu diria assim, que é uma escola que se preocupa muito com essa parte da inclusão, né? Antes mesmo de ter essa questão toda de ter saído um novo decreto no ano passado, o Novo Ideal já faz isso há muito tempo, de ter esse olhar diferenciado. Então, a partir do momento que chega uma família falando, me ajuda, eu tive boas referências do Novo Ideal, porque vocês acolhem, vocês recebem a família, vocês dão uma atenção. Então, acho que aí já é todo o diferencial, porque quem chega aqui com uma criança neurodivergente é porque já foi recomendado. Porque algum parente falou, alguém do trabalho falou, algum vizinho. Então, assim, é o que a gente fala do famoso boca a boca, aquela propaganda entre as pessoas mesmo. Atualmente, o colégio, se eu não me engano, né, os números assim, são 55 alunos neurodivergentes. Então, assim, muita gente. É importante incluir essas pessoas, né? Principalmente nesse contexto histórico que a gente está, de muita informação. É muito importante ser mais solícito, né, de estar incluindo essas pessoas. E sobre a evolução dessa inclusão, não só de pessoas neurodivergentes, mas tipo, como de um contexto geral, a evolução da inclusão e do amor mesmo, na relação entre escola e alunos, professor e alunos. Como é que você enxerga que isso foi ao longo dos anos? Melhorando bastante. Por quê? Antes tinha até o nome que era o quê? Era, vamos supor, quando eu estava na faculdade, né, no 5º ano da faculdade, nós tínhamos uma disciplina que era Psicologia do Excepcional. Então tinha esse nome, né? Era excepcional. Então, fazíamos estágio na casa de Davi, ali na Fernão Dias. Então, tinham lá essas crianças, né, esses adolescentes. Então, era visto como aquele olhar, assim, de quem está só naquele espaço. Atualmente, a gente vê que teve um avanço, que a sociedade está conseguindo inserir mais, mas tem muita coisa ainda para caminhar, para evoluir, né? Mas eu vejo que assim teve uma melhora significativa, já teve assim um grande avanço positivo. Qual você acredita que seja a importância que tenha, né, a importância do professor e da escola para a inclusão desses alunos? A importância, isso. Então assim, o professor primeiro ele tem que desmistificar, ele tem que tirar aquele medo que às vezes nós temos alunos que eles não conseguem verbalizar. O professor tem medo, tem receio. Às vezes o aluno ele tem a AT, a acompanhante terapêutica. Então ele acha que só a AT pode falar com o aluno, que ele não pode, né? Ele às vezes ele fala assim, mas eu não sei o que eu falo para aquele aluno. Qual a orientação que eu faço? Olhe nos olhos do aluno. Fale, oi, tudo bem? Fala o nome do aluno. Porque através do olhar, você vai conseguir tentar estabelecer um vínculo. Você vai dar uma atenção para esse aluno. Então, o principal ponto é esse. O professor tentar esse contato, que alguns têm essa dificuldade, né? A outra questão é o professor, assim, aqui na escola, tá? Eles se desdobram, eles tentam fazer o máximo, então assim, eles já procuram atividades, eles vêm mostrar, olha, você acha que essa atividade é possível para aquele aluno? Estuda o caso, né? Nós temos a documentação, temos, né, o que a gente chama de PEI, que é o plano individualizado de cada aluno. Então o professor tem acesso a esse documento, tem a orientação da coordenação, tem a minha orientação, onde nós falamos sempre assim, você é capaz de verificar o que o aluno consegue, né, aprender, o que o aluno consegue mostrar para você, o que ele consegue dar.
Então, o principal é desmistificar o medo, o receio, às vezes assim, né, tem medo de errar também, para ele conseguir avançar com esse aluno. Porque é uma coisa muito forte, porque como é que uma pessoa vai nutrir a outra sendo que ela não consegue estabelecer uma conexão por, ou às vezes ignorância, ou às vezes até, não ignorância no lado negativo, mas uma coisa que não é difundido para todo mundo. Que às vezes não é conhecimento dele. Exato. Ele não é especialista. Ele fez o quê? Aquela disciplina. Então, por exemplo, ele é especialista em história, em língua portuguesa, em química, em matemática. Ele não é especialista nessa parte do desenvolvimento, né? Desse neurodesenvolvimento. E qual que você acredita que são os maiores obstáculos isso que a gente está conversando? Você diz no novo ideal ou no geral? No geral. No geral. Então, nós podemos dizer assim, né? Que acho que o governo colocou um novo decreto no final do ano passado, e esse decreto mandou para as escolas assim, falando a grosso modo, a partir de hoje todas as escolas vão receber os alunos neurodivergentes e façam, cumpra-se. Então, isso ficou muito delicado, porque as escolas às vezes não têm nem a questão da estrutura física, não tem o espaço apropriado, o espaço adaptado, né? Porque às vezes tem cadeirante, às vezes tem uma pessoa que tem uma maior dificuldade para se locomover, tem a questão propriamente dita da formação dos professores. Então, assim, às vezes não tem o profissional especializado, que chamamos de profissional do AEE, que é aquele que vai fazer o atendimento especializado desse aluno. Ele tem que ter um curso, ele tem que ser preparado. Temos a questão também, que está tendo grande repercussão, não sei se vocês viram, tem um doutor Salomão, que ele é neuropediatra, saiu no YouTube, não sei se foi semana passada, no programa Roda Viva, que ele foi da Cultura, e ele fala justamente essa questão. Às vezes você tem um aluno TEA, né, um aluno com espectro autista, nível 3, que é o mais avançado. Você coloca na sala de aula junto com outros 20, 26, enfim, às vezes na escola pública tem em torno de 30 alunos, né? Como que o professor vai dar conta desta pessoa? Então é uma injustiça com o próprio aluno ali, né, com aquela pessoa neurodivergente, é uma injustiça com os demais alunos e com o professor. Porque é muita coisa pra lidar. Porque dentro da sala de aula você tem o TEA que é nível 1, às vezes o TEA que é nível 3, você tem os alunos ditos ali que são, entre aspas, os normais, né, que não são atípicos, mas que têm as suas questões emocionais, têm as suas questões também comportamentais da idade, criança, adolescente, contexto social, tudo isso. Sim, então para o professor dar conta disso tudo é complicado. Então, assim, o governo fazendo essa questão do novo decreto, então ficou bem delicada essa situação e está tendo uma repercussão enorme esse assunto. Então, e atrelado a isso, você acha que as escolas hoje em dia já estão preparadas para receber esses alunos? Não. O que você acha que tem que melhorar, o que tem que acontecer para evoluir? Seria dar o suporte de tudo isso que eu falei, da estrutura física, passar o conhecimento para o professor, para os profissionais de apoio, ter a questão da família em si, a família entender que não é porque é um decreto, então que a escola vai fazer isso dessa forma, porque assim, que nem agora falando do novo ideal, as professoras, os professores, a equipe, né, os auxiliares, eles fazem o que eles podem, às vezes fazem até além, sabe? Isso gera uma demanda muito grande. Então, precisamos do quê? Da parceria da família. Às vezes você tem aquele aluno que não tem o número de terapias que ele precisaria ter. Temos alunos que precisaria ter diversas terapias. Então, teria que fazer fono, psicoterapia, TO. Às vezes só faz um. Tem aluno que não faz. Então, precisaria ter essa parte da família também. Então você enxerga que o futuro
da evolução desse conceito todo da educação inclusiva? Depende disso? É o todo, né? Então, assim, o governo estruturar direitinho, então, quem pode, quem não pode, ficar numa escola regular. Então, talvez fazer uma avaliação médica e o médico falar, olha, essa criança, ela é nível 1, nível 2, ela consegue acompanhar, ela vai progredir, ela vai evoluir, ou não. Talvez procurar algum lugar especializado, onde realmente ela evolua lá dentro das características dela. Então, ela vai conseguir evoluir na arte, se é o foco dela, algum outro interesse que ela tem, e não necessariamente ela ter que aprender raiz quadrada, tabela, enfim, coisas que os outros alunos aprendem. E agora a gente vai para o nosso bate-bola. A gente vai fazer algumas perguntas e você vai responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. Tá bom? Então, um filme. Como eu era antes de você. Assistiu? Eu amo Maravilhoso. esse filme, eu choro toda vez. Um livro. Perdas Necessárias. De quem? Perdão. Se eu não me engano, é da Judith Viorst. Fala sobre o luto, sobre a morte. É um livro muito bom para ler e reler inúmeras vezes. Uma comida. Adoro massa. Muito bom. Delícia. Uma música. Música. A amizade, fundo de quintal. Quem tem um amigo tem tudo. Um sonho. Um sonho meu? Seu. Eu gostaria de poder viajar mais. Incrível, uma mania estranha. Eu costumo folhear livros, revistas de trás para frente. Sério? Sério, engraçado. Engraçado, então, Quer que faz de novo? Não, pode ser, vamos. Um ídolo. Seu. Um ídolo? JC. Se for o ídolo na palavra ali de ídolo, né? Sim. De imagem e tal. Jesus Cristo, porque ele era o cara. Ele tinha esse olhar humano, um olhar diferenciado, olhar para todos. Agora, se for um ídolo, pessoa física, pessoa famosa, Augusto Cury, que é o doutor, psiquiatra, Augusto Cury. Aliás, ele está se candidatando à presidência, você sabe? Então, mas é antes dessa parte, tá? Sim. Sem política. Mas é ele, é o doutor Augusto Cury. Eu acho ele fantástico também, fenomenal. Gosto das colocações dele. E a doutora Ana Beatriz, que também é psiquiatra. Meu Deus, Muito boa. Uma viagem dos sonhos. Paraíba, João Pessoa. Eu estive lá e gostei, voltaria novamente para Paraíba. incrível. Um hobby seu. Um hobby, eu gosto de cantar, mesmo com essa voz assim, eu gosto de cantar. Uma palavra que te define. Humano. Nós somos É isso, Lênia. Muito obrigada pela sua Obrigada. presença. Eu que agradeço. Adorei participar com vocês. Obrigada. Pra você que assistiu a gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau.